Bom, Ducati, você é natural de onde? Eu sou de São Paulo, do Brás, e, e vim para São José já são acho que uns 22 anos por aí. Então, sua infância foi ali no Brás. Foi no Brás. Como é que foi sua infância lá em São Paulo? Olha, é infância de que hoje não se imagina mais, mas era jogar bola na rua, é, mergulhar quando dava enchente, que nem agora nós estamos tendo aqui, a gente ia mergulhar na rua do lado. E era molecagem mesmo, molecagem. Muito bom. E teve o lado de evolução também depois, que eu até agora recentemente achei um amigo de infância que não via, não sabia dele há 40 e tantos anos, que foi na congregação mariana, que foi também uma evolução muito grande. Tá, muitos amigos, muito divertimento, mas dava tempo de ter algum sonho futuro, Ducati? Olha, na infância eu não tinha grandes sonhos não, era só a rotina mesmo que eu me lembro da normal, da vida da gente mesmo, né? Os sonhos começaram já na juventude, aí sim, aí as coisas foram evoluindo e, como eu falei, a congregação mariana foi uma coisa que me levou muita vontade de construir coisas boas, né? Construir, fazer o bem para as pessoas, o que de uma certa forma me levou até a depois, mais tarde um pouco, chegar ao jornalismo. Fala um pouco dos seus pais, da sua família lá no Brás. Olha, meus pais, a família da minha mãe era tudo de lá mesmo, né? Desde o meu avô era carvoeiro lá no Brás, tal, na rua 21 de Abril, lá no Brás. E a família da minha mãe era de lá. Meu pai não, meu pai era de Piracicaba, família de Piracicaba. Meu pai chegou a vestir batina e largou a batina depois que conheceu minha mãe e aí foi para São Paulo. Quantos filhos? 2 filhos, tem uma irmã. Bom, saindo da infância, adolescência. Como é que foi a adolescência lá em São Paulo? Então, a adolescência foi, como eu falei para você, essas descobertas, né? Tinha as artes também, fazia minhas artes também, de ir nas festinhas, lá eu frequentava muito, esse meu amigo inclusive, a gente ia todo final de semana para o Corinthians lá, passava lá, cheguei a ter uma vez eu fui, acho que numa sexta-feira, num baile no Corinthians, depois saí do baile, já fui para a piscina e fiquei na piscina, já comemos lá e ficamos, e minha mãe, naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas, né? Minha mãe ficou desesperada, foi até na delegacia pedir ajuda para me procurar, porque ela achava que eu estava perdido. E eu estava lá no clube, fiquei lá no clube, passei de sexta a domingo dentro do clube. Então tinha essas artes também. Como é que era São Paulo naquela época em relação a São Paulo de hoje, Ducati? Olha, era um povo mais humano, mais próximo, a gente tinha uma proximidade maior e tinha uma convivência. Eu lembro assim de algumas histórias que a gente procurava, tinha um problema de família de um colega, a gente ia, tentava ajudar, então você tinha essa afinidade muito maior do que tem hoje, que hoje acho que existe muito afastamento, né? Talvez rotina muito acelerada, então eu acho que hoje perdeu-se um pouco essa humanidade. Você falou dessa passagem pelo Corinthians, como é que era a balada naquela época? Rapaz, as baladas eram da gente chegar lá e ficar, tinha as paqueras, né? A gente chegava lá cedo e ficava até 6 horas da manhã lá
só dançando e bebendo uns petiscos e bebendo algumas coisas. Seu primeiro emprego qual que foi? Meu primeiro emprego foi na Companhia Paulista de Seguros. Eu tinha 16 anos, 17. Não, meu primeiro emprego, mentira. Meu primeiro emprego foi numa loja de material de construção. Eu tinha 16 anos. Trabalhei lá, tinha dificuldade financeira, meu pai reclamando lá das dificuldades. Eu saí de casa no dia que eu ouvi uma história dele lá, que ele contando lá das dificuldades, não sei o que. Eu saí de casa e fui nessa loja. Falei, irmão, você tem emprego para mim? Eu, tem. Aí comecei já a trabalhar com 16 anos nessa loja. E depois que eu fui trabalhar, ainda era menor, 17 para 18 anos, eu fui trabalhar na Companhia Paulista de Seguros, primeira carteira assinada. E estudava também? Estudava. E o seu objetivo futuro no estudo qual seria? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava já no colegial, né, tinha feito colegial, e aí tinha um amigo e a gente estava começando a discutir essa questão de o que a gente vai ser no futuro tal, e começamos a estudar. E aí ele que falou para mim, ele falou assim, o jornalismo, como é que é jornalismo? Vamos ver. Aí fomos na Folha de São Paulo, fomos visitar a Folha, e eu falei, é isso mesmo que eu quero. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. E aí na Folha eu consegui fazer um estágio lá, fiquei um ano lá fazendo estágio de montagem de jornal. Naquela época você cortava o papel, montava, colava, aí que ia para gravação, né? Não tinha essa coisa toda eletrônica, né? E a gente ficava cheirando cola lá a noite toda lá, porque era um negócio meio complicado que até me afetou um pouco o pulmão, o resto da vida. Então fiquei um ano nessa fase de montagem. E aí depois de um ano lá de trabalhando nisso, daí surgiu a oportunidade de ir para a redação. Eu estava fazendo, ainda prestando vestibular. Não tinha ainda nem entrado para o jornalismo. E aí eu entrei na Folha da Tarde num desafio enorme, porque o editor, na época, ele sabia que eu estava lá no estágio e tal, e que eu ia sempre perturbar ele, porque eu queria conhecer a redação. Ele falou para mim, olha, eu vou fazer um desafio para você aqui muito grande. Você quer começar na profissão como editor? Pô, é quase que eu caí duro. Ele falou, o editor de esporte da Folha da Tarde ia para a Gazeta Esportiva. Então abriu essa vaga. Eu topo. Então eu comecei na Folha da Tarde como editor de esportes. E como é que foi a primeira vez que você viu estampado no jornal lá uma matéria sua com o teu nome? Olha, é uma emoção muito grande. A gente fica sem... Você fala, não é possível que isso aconteceu comigo, né? Porque dá uma emoção muito forte e é um desafio de você falar, nossa, agora eu tenho que realmente atender essa responsabilidade, né? Eu tenho que melhorar cada dia mais e procurar cada dia mais progredir, fazer coisa melhor, né? E acho que foi esse sentimento aí que me pegou realmente. E lá na Folha foram grandes matérias? Olha, foram, a gente fez, eu parti para esporte a motor, e no esporte a motor eu tive muitos desafios também. Eu lembro de uma situação, de uma vez que tinha uma página inteira de anúncio, e de repente o anúncio caiu na hora do fechamento, quase que o editor descobriu que tinha fechado, que o anúncio tinha caído.
E ele falou, Ducato, você não tem alguma história aí para contar? E eu falei, tenho. Tem uma família que era da motonáutica e que era uma família italiana, que tinha toda uma história que veio na guerra. E eu fiz uma página inteira, em algumas 2 horas lá, eu tive que escrever tudo e pesquisar as fotos dessa família, e que era já na época, ele era um campeão, ele tinha sido campeão brasileiro no segmento dele. E eu escrevi essa página inteira com a história da família. E o próprio cara, quando viu, e eu não pedi licença para eles, nada, porque não dava tempo, né? Quando o cara viu, eu falei, o cara vai me acabar comigo, né? Ele veio chorando. Falou, como é que você conseguiu lembrar tudo isso que eu te contei há 2 anos atrás? Falou, minha história, você contou direitinho. E foi uma emoção muito grande também. E o jornalismo você sempre viu em São Paulo na Folha ou trabalhou em outras editoras? Não, depois da Folha eu trabalhei, aliás, antes disso daí também eu fiz um estágio na Jovem Pan. Fiz um estágio na Jovem Pan, foram alguns meses, foi quando eu estava fazendo ainda cursinho para o vestibular, e eu fiz um estágio no Jovem Pan. Na época eu trabalhei junto com o Ney Gonçalves Dias, com o pai do piloto lá, o Barão Fittipaldi, trabalhei com eles. Fazia locução também? Eu fazia só o escrito, só os textos, fazia o noticiário, né, às 6 horas começava o noticiário, eu tinha que já deixar tudo preparado lá para o noticiário, né? Mas tem a convivência com eles lá que foi muito rica, eu aprendi muita coisa lá dentro. Bom, além dessa matéria com essa família aí, qual foi o outro momento marcante no jornalismo para você lá nesse período em São Paulo? Olha, teve muita coisa lá, porque em 1979 teve uma greve de jornalistas, foi a única greve de jornalistas do Brasil, foi essa de 1979. E como eu era editor, eu tive um problema com o editor-chefe, porque ele me falou uma bobagem, só uma palavra que me provocou, e eu falei, então tá bom, então agora eu vou para greve, só porque você falou isso daí. E fui para greve, então ele falou, bom, então você está demitido. Tá bom, eu estou demitido. E eu fui daí para sair da Folha demitido, e nessa época a Folha e o Estadão, eles tinham um vínculo aí nessa questão da greve, que todos os demitidos de um não podiam ser contratados pelo outro. Mas eu tinha os amigos lá, que tinham trabalhado comigo, que trabalhavam no Estadão. E eles falaram, olha, aqui no setor de internacional, a gente tem, acho que eram 15 ou 16 profissionais lá. Ele falou, então, se você pegar, praticamente todos saem de férias, um de cada mês. Ele falou, você pega as férias aí, ninguém fica sabendo. E você trabalha aqui. Então, nessa época, eu trabalhei na Internacional e tinha umas guerras, na época tinha umas guerras tal, e a gente se emocionava muito com as histórias que tinha na época, que tem até hoje, né? Essas guerras desses países árabes. Então foi um período também de muita emoção. E nesse mesmo período eu trabalhei lá
e trabalhei também na rádio que era do Estadão, que era a rádio, depois ela passou a Rádio Estadão, mas na época ela tinha um outro nome. Eldorado. Rádio Eldorado, que me fugiu. E então a gente tinha muita história lá que era bastante forte, bastante emoção, né? Agora, como é que você descobriu São José dos Campos, Ducati? Olha, nessa época da Folha da Tarde eu trabalhei com o José Luiz Proença. E o José Luiz Proença, depois a gente não se viu mais, tal. E eu fui, depois desse período todo, eu comecei também a fazer assessoria de imprensa e comecei a trabalhar mais com essa questão da assessoria de imprensa. E por uma questão de estresse fortíssimo, porque eu trabalhava 24 horas por dia, modo de dizer. E eu fui para Mogi das Cruzes, que meu tio tinha um sítio lá. E eu fui lá, larguei tudo que eu estava fazendo lá na capital e fui lá trabalhar na rádio Diário de Mogi, no jornal Diário de Mogi. E nesse período eu estava trabalhando lá e o José Luiz Proença foi lá para conhecer o jornal, porque ele estava sendo convidado pelo Vale Paraibano, porque o Vale Paraibano naquele período ele estava quase em falência, né? E o Proença foi convidado para recuperar o jornal. E ele passou lá pelo Diário de Mogi para ver como é que funcionava lá, para vir trazer algumas ideias aqui do Vale do Paraíba, conhecer um pouco melhor. E de repente a gente se cruzou. E ele falou: Ducati, putz, tá me dando um desafio aí seríssimo. Eu tô aqui vendo, sabe, tô quase não aceitando. Você topa ir lá comigo? Se você for comigo, eu aceito já, a gente já fecha. Eu falei: vamos embora. Eu estou precisando de emoção, fortes emoções aqui, então vamos para lá. Então ele veio como editor-chefe e eu vim como subeditor. Isso foi em que ano? Rapaz, isso foi... papiei agora. 1974? Acho que foi 1974. Eu preciso conferir essa data direito. Tá. E como é que foi a chegada aqui em São José dos Campos? Então, foi bacana, porque eu não conhecia, assim, eu tinha, a minha preocupação era a convivência, né? E eu notei que São José dos Campos era uma cidade muito receptiva. Eu tive uma surpresa, tinha coisa que lá em São Paulo, no Mogi, não acontecia, de você até, eu lembro bem dessas coisas, né? Você cumprimentar as pessoas que você não conhecia na rua, se cumprimentavam e tal, e eu falava: nossa, isso aqui não é em São Paulo, não é assim, né? Então essa receptividade me convenceu muito. E eu não tinha certeza de ficar aqui ainda, porque como era um desafio de recuperar o jornal, a ideia do Proença, ele falou: a gente fica aí uns 3 anos, tal, dá uma levantada no jornal, depois voltamos lá para São Paulo. Mas ele não aguentou nem os 3 anos, ele acho que ficou 1 ano aqui e falou: tô de volta, vou voltar lá, você fica com uma coisa encrenca aí. Então eu passei a ser editor-chefe, mas aí o jornal já me conquistou. E na época também, o que eu fazia junto também, que foi até uma indicação, uma sugestão do Fernando, de trazer gente nova para renovar o coisa, ele falou: olha, tem uma conhecida lá na Unital, que diz que está precisando de um professor, você não quer dar aula lá? Assim você seleciona
você tem a oportunidade de selecionar jovens lá para vir trabalhar aqui. Aí, tá, aceito. Aí fui dar aula na Unital. Eu já tinha dado aula em Mogi também, então já tinha alguma experiência, e fui dar aula na Unital. E começamos a fazer isso, trazer alunos lá, tem vários aí que estão aí agora, Nicolini, Vanguarda também tem, né? Que foram meus alunos, que trabalharam lá e acabaram sendo profissionais aí com destaque hoje, né? E foram quantos anos de Vale Paraibano? Foram quase 4 anos de Vale Paraibano. Aí teve a briga dos irmãos lá e eu fui a primeira vítima da briga. Bom, e aí você saiu do Vale Paraibano, né, depois de um bom trabalho lá, e foi para onde? Não, aí eu já estava fazendo também contato com algumas empresas e tal, e na época tive um relacionamento aí e ela falou, vamos montar um programa de TV. Vamos, você tem experiência já de motores, tal, de carros, de coisas, vamos fazer um programa de automóveis aí. Aí, como eu tinha já na época da Folha da Tarde, eu tinha um relacionamento bom com o pessoal da GM, eu fui lá e vendi para eles a ideia. Não, toca aí, a gente patrocina. Então montei um programa de TV na Band, que chamava Alto Vale Show. Então eu saí da Folha da Tarde, do Vale Paraibano, e fui para montar esse programa de TV. Tá. E aí São José dos Campos passou a fazer parte da sua vida? Completamente. Adotou a mesma cidade? Adotei a cidade. E de lá para cá? Depois do programa, depois do Vale Paraibano, qual foi a sua atividade profissional? Depois do programa, eu com esse relacionamento das empresas, eu comecei a ser solicitado aí para fazer assessoria de imprensa e acabei montando, na montagem do programa eu já montei uma empresa e acabou virando uma empresa também de assessoria de imprensa e que acabou virando até hoje a minha tarefa aí de profissional. Bom, com essa experiência de jornalismo, passando por grandes órgãos de imprensa, professor de jornalismo, nós vivemos um período muito ruim no país, né? Eu não vou te pedir uma análise do país porque é difícil. Agora, como é que você está vendo o trabalho jornalístico na cobertura desses acontecimentos do Brasil? Olha, tá difícil. Eu acho que tem um problema no jornalismo de uma forma geral, não só por conta dos problemas políticos e econômicos, mas eu acho que tem um problema que já vem de longa data, que é um pouco da deteriorização, né, da função do jornalismo, né, de buscar a verdade, aprofundar na verdade. Então esses políticos estão se aproveitando muito da comunicação e acho que chegou no que chegou. Agora eu acho que é reverter isso, que é o que está acontecendo, vamos ver, e ver se realmente a função do jornalismo não seja só de conquistar audiência, e sim de prestar um serviço de humanização, de reconhecimento de coisas positivas, porque existe muita coisa ruim acontecendo, existe, mas existe também o lado bom. Então a gente precisa divulgar esse lado bom, precisa estimular a sociedade mais para ter essa convivência mais saudável. Lucas, com essa experiência tua, São José dos Campos ele carece de comunicação, porque em outras cidades
nós temos aí 2, 3 jornais diários, né? Cidades menores do que São José, apesar da internet e tal. Você acha que falta um pouco de comunicação? Porque hoje nós temos um jornal diário, né? Enquanto que cidades menores têm o triplo do que nós temos aqui. Eu acho que sim, eu acho que existe uma carência muito grande, até para que haja versões diferentes, né? E eu acho que, como você falou, isso já naquela época que eu vim para cá, isso já impressionava, né? Como que uma cidade com o porte de São José não tem o mesmo número de jornais que tem Taubaté, que tem Guará, que, enfim, que tem outras cidades pequenas e tem essa carência realmente, eu acho que tem. Qual a importância de São José dos Campos na sua vida, Ducati? Foi uma mudança, foi realmente uma viravolta, né, vamos dizer, né, na expressão, porque eu tinha na minha rotina, né, não só profissional, mas na minha rotina de pessoa, né, eu tinha uma busca de um equilíbrio, de um assentamento, né, e a ideia era rodar o mundo, porque eu não achava um local. E de repente eu achei São José e me solidifiquei aqui. Daqui não saio, ninguém me tira. Você é um homem religioso? Eu sou. Seu time do coração qual que é? Corinthians. E um hobby? Olha, eu gosto muito de ler, gosto muito de estar sempre acompanhando as coisas e eu não tenho um hobby assim, né, definido, não tenho. Bom, na escrita a gente sabe que você é fera, né? Agora, na cozinha, como é que é o Ducati? Na cozinha eu sou padeiro. Quando eu estava na faculdade, eu já era estressado, né? Já comecei a faculdade trabalhando em rádio, em jornal, trabalhando muito. E eu tive um professor que me iniciou nessa fase de assessoria de imprensa, o Banco Francês e Brasileiro. E era uma rotina muito estressante, e um dia esse professor falou assim, pô, meu, você vai ter um ataque do coração qualquer hora aqui, pô. Faz pão. Faz pão que é a melhor coisa para você desestressar. Você faz a massa e... boa ideia. E comecei a fazer pão e faço até hoje aí o meu pão aí. Bom, além do pão, você prefere música, cinema ou teatro? Música. Que tipo de música você gosta? Olha, eu gosto de música nacional mais do que outras músicas, mas eu gosto muito de músicas antigas, né? Eu recebi até esses dias aí, eu recebi um Dr. Lauro, um colega de Rotary, eu recebi umas músicas aí que eu estou ouvindo elas, meu celular acaba a bateria de tanto que eu ouço elas. E nos anos 60, 70, são as minhas favoritas. Você gosta de viajar? Viajou muito? Olha, eu viajei muito, mas sempre a trabalho. E eu falo para minha companheira que a gente precisa, uma hora, começar a viajar a passeio. Uma das viagens marcantes, qual foi? Olha, uma marcante que até comentei esses dias sobre isso, foi para a França, o Vale de Loire. Eu nunca esqueço isso daí, que são os museus, né, que são os palácios antigos, né, que aquilo me encantou muito. E eu fui também a serviço. E não tive praticamente tempo de curtir, mas aquilo ficou gravado até hoje para mim. Você tem algum ídolo? Alguns ídolos? Olha,
Meu maior ídolo é Jesus Cristo. Eu acho que o resto a gente admira as pessoas, admira as coisas, mas ídolo, eu acho que é ele. Algumas pessoas marcantes na sua vida, Ducati? Algumas pessoas marcantes, você fala de convivência? De convivência foi, eu acho que esse professor da faculdade foi uma pessoa assim que me deu muita força, muito conhecimento, e que eu sempre admirei muito ele pelo trabalho dele e pela ajuda que ele me deu. Quem? O nome dele? Eu estou com problemas sérios. Não, professor da faculdade. Professor da faculdade. A gente faz uma ediçãozinha aí. É. Tá. 3 últimas perguntas. Se você tivesse que deixar São José dos Campos e optar para morar em outra cidade, qual que você escolheria? Acho que só voltando para São Paulo mesmo. Lá no Brás. Lá no Brás. Segunda. Você teria o poder de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde, fazendo o quê? Olha, o que me vem na cabeça, mais uma vez, é o Brás. Porque lá a gente morava em casa com um quintal enorme, que tinha aquelas árvores, que tinha criava pato, galinha e tal. E acho que isso me vem na memória. E a última, uma grande saudade. Uma grande saudade. Eu não paro muito para ficar no passado, não, viu? Eu sou meio mais... Acho que pessoa só que me deixa muita saudade é minha mãe. Qual o nome dela? Tereza. Tereza.